nosso vibrante prefeito de Florença, Dario Nardella, presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, mi amigo y compañero, el demócrata Ramón Jáuregui Atondo. Quiero traer para ustedes lo que he aprendido, vamos a hablar en portugués, o que aprendi ao longo dos contactos que tenho tido com o componente latino-americano do Parlamento Europeu latino-americano, notadamente na nossa última reunião no Panamá. Conversa franca faz bons amigos. É um conselho antigo de um famoso arcebispo brasileiro do norte do Brasil, de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. E eu quero aqui abrir com os parlamentares o meu coração aflito de latino-americano, vindo de um país conflitado hoje, como é o meu Brasil. Confesso-me um europeísta militante. Desde os primeiros anos da minha juventude, frequento o velho continente, seus países, suas cidades, suas manifestações culturais, seus costumes e sua história política. Assim, por quase 5 décadas, era da Europa que recebíamos a solidariedade e o apoio na luta contra o arbítrio. A Europa era o nosso espaço de exílio, o nosso refúgio, o nosso amparo. A América Latina, por séculos, via na Europa um dos luminares de seu próprio destino. Por séculos acompanhamos as iniciativas europeias nos campos cultural, jurídico, político e econômico. Nossos principais formuladores de políticas econômicas, notadamente Raul Prebisch e Celso Furtado, foram originais adaptadores de teorias econômicas desenvolvidas na Europa e moldadas à nossa realidade. Com isso, tivemos ciclos impressionantes de crescimento econômico e conseguimos avançar na caminhada para o desenvolvimento. Foi nesse período que a Europa deixou de ser a nossa referência ao aderir à globalização neoliberal, à financiarização da economia e à destruição do Estado Social. A Europa iluminista, a Europa revolucionária, a Europa vanguarda na instituição dos direitos sociais, humanos e trabalhistas, hoje, me perdoe, frustra-nos. A globalização, que poderia ter sido um momento único, fantástico da história da humanidade, conectando e irmanando o planeta pela solidariedade, pela fraternidade e pela prosperidade, ressuscita com a contribuição essencial da Europa os tempos mais sombrios e repulsivos do colonialismo e das ameaças fascistas. Ironicamente, foi a Europa que apontou para a globalização, inteiramente diferente da globalização assimétrica e financeirizada que acabou predominando. Com efeito, a construção histórica da União Europeia deu-se sob o signo inicial da solidariedade e da integração, não apenas dos mercados,
mas das culturas e das pessoas. O princípio da solidariedade, que está inscrito no artigo 4º, número 3 do Tratado da União Europeia, engloba uma concepção comunitária das relações entre os Estados e entre eles e os indivíduos. Por isso, a União Europeia assumiu como tarefa essencial, além da criação de um poder integrado entre os Estados, a geração de um direito comunitário que assegurasse e promovesse a integração das pessoas e dos povos numa cidadania comum plena de direitos. Esse tipo de integração apontava, de fato, para uma espécie de globalização social, centrada nos interesses da cidadania, em contraponto à globalização neoliberal, centrada apenas no interesse do capital desregulado. No NAFTA, a integração baseada em interesses comerciais e financeiros do grande capital ergueu um gigantesco e vergonhoso muro de segregação, que agora Trump quer ampliar. Na União Europeia, o Tratado de Schengen abriu as fronteiras dos Estados nacionais para todos os cidadãos europeus. Por um breve e iluminado momento, a Europa descortinou um novo caminho, um novo renascimento, fundado na globalização da solidariedade, da fraternidade e da prosperidade. Mas, em vez de um novo renascimento, de um novo movimento iluminista, de uma nova era revolucionária, o que nos deu a Europa? E agora, o que nos oferece a Europa? Desculpe-me a franqueza, mas boa parte do pior que acontece atualmente no mundo, em matéria econômica, tem origem na Europa e na sua institucionalidade fiscal monetária. A Europa não está seguindo os seus princípios fundadores da União Europeia e erguendo muros entre países ricos e pobres e entre cidadãos ricos e pobres, muros de austeridade que separam os cidadãos europeus do pleno usufruto de seus direitos, muros que destroem a prosperidade e a solidariedade, muros que lançam sombras nos ideais do iluminismo. O enfraquecimento econômico da maioria dos países europeus, a falta de políticas explícitas de recuperação da demanda, compromete o investimento e o emprego, refletindo no mercado mundial. O que deveriam ser políticas coordenadas de retomada se tornaram, com o nome de austeridade, em políticas de retração. Onde estão os grandes formuladores de políticas econômicas e de relações internacionais da nossa Europa? O que fazem os arautos das grandes universidades europeias? O que fazem os políticos? Desistiram de pensar uma solução? Ou as forças que impedem a solução são tão formidáveis que sacrificam o destino do mundo aos interesses da banca? O que seriam políticas de austeridade? Esta palavra mágica usada para mascarar o estrangulamento financeiro dos países vítimas, tão ao gosto do mercado. Não vou responder, não sou um expert. Vou passar a palavra a 3 especialistas europeus do Centro Europeu de Pesquisa Política: Christian Hauser, Christian Bredstein e Linda Pesar, que apresentaram um ensaio resumido em Vox Europa
que dá resposta definitiva ao questionamento sobre a eficácia dos programas de austeridade. Eis o resultado final. Abro aspas. As políticas de austeridade implementadas durante a grande recessão têm sido culpadas pela recuperação lenta em diversos países europeus. Utilizando dados de 29 economias avançadas, esse artigo mostra que as políticas de austeridade afetam a performance econômica dos países negativamente, reduzindo o PIB, a inflação, o consumo e o investimento. Ainda mostramos que os esforços de redução de dívida, através de políticas de austeridade, em momentos de recessão econômica, se mostram contraproducentes. Fecha aspas. Não cabe aqui descer a detalhes do estudo. O fato é que argumentos relevantes, fundamentados e irrespondíveis, baseados em rigorosos testes econométricos, indicam que os objetivos das políticas de austeridade, no sentido de reduzir a relação dívida-PIB, fracassaram redondamente. Previa-se, para o caso de Grécia, Irlanda, Itália, Portugal e Espanha, que a austeridade resultasse na queda da relação dívida-PIB de 20%. Na realidade, aumentou em 20%. Para esses e outros países da União Europeia e da área do euro, verificou-se que, primeiro, redução em contas governamentais reduz o PIB. Segundo, redução no PIB leva à redução em receita fiscal. Ambos esses efeitos levam a um aumento da relação dívida-PIB. Terceiro, parte da austeridade fiscal transborda em outros países. É impressionante o fato de que estas conclusões, a rigor, não dependem de muitos estudos acadêmicos. A Europa deu ao mundo, 8 décadas atrás, diante da Grande Depressão, o keynesianismo, e era de se pensar que as teorias do maior economista do século XX servissem como farol das políticas econômicas contra a recessão e a depressão, a exemplo do que aconteceu com o New Deal norte-americano e o novo plano alemão de Horace Greeley e Arthur Schacht nos anos 30. Contrariamente a isso, os Estados Unidos foram, pelo menos em parte, os únicos dos grandes países a apresentarem o keynesianismo frente à crise atual. A impressão que se dá é que os políticos norte-americanos, ao contrário da maioria dos europeus e também dos latino-americanos, levam mais a sério os riscos do desemprego e da depressão. Contra a paranoia da austeridade monetária e fiscal, o governo Obama implementou déficits fiscais sucessivos de 1,4 trilhão de dólares em 2009, 1,3 trilhão de dólares em 2010, 1,2 trilhão de dólares em 2013. Só a partir de 2014, com taxa de desemprego já tendo sido reduzida a níveis razoáveis, os déficits norte-americanos baixaram do patamar de 1 trilhão de dólares. Se não empreender uma política fiscal monetária expansiva, a exemplo do que está fazendo, com grande sucesso, o pequeno e admirável Portugal, a Europa
dificilmente se recuperará da recessão e, portanto, não terá um papel efetivo de locomotiva na economia mundial. A própria China acabará sendo afetada pela redução de importações europeias. A América Latina já está em crise e será brutalmente atingida. Entretanto, nenhuma recuperação será possível se for construída sob os ditames da globalização financeira, sob o domínio de Mamon, o deus do dinheiro, amaldiçoado pelo Papa Francisco. É necessário que nós, nesta Assembleia, assumamos nossa responsabilidade no esforço de recuperação das duas economias regionais e, em última instância, da economia mundial. Sei que há questões técnicas complexas envolvidas, o que nos impõe a mobilização de quadros competentes que possam trabalhar fora do marco institucional convencional, diretamente sobre nossa autoridade política. Do contrário, a crise se aprofundará, o desemprego atingirá níveis alarmantes, o PIB continuará em recessão e explodirão conflitos sociais. Da América Latina se pode dizer, a respeito das políticas econômicas de globalização financeira e de neoliberalismo radical adotadas na Europa, que, abro aspas, de te fábula narrata, a fábula fala de ti. Especificamente, sobre o Brasil, tivemos um breve momento de política econômica extremamente bem sucedido entre 2009 e 2010, quando adotamos vigorosas políticas de estímulo da demanda e do investimento. O resultado foi um espantoso crescimento de 7,5% em 2010 e pleno emprego em plena crise mundial. Recuamos depois, infelizmente, por efeito, sobretudo, de uma batalha ideológica dentro e fora do governo, que perdemos. Perdoe-me a ênfase na crise econômica, em um momento em que a Europa se defronta com outros problemas relevantes, notadamente a imigração e o terrorismo. Estes, felizmente, não afetam ainda a América Latina, mas nenhum de nós, em sã consciência, discordará de que a crise econômica é estruturante das demais mazelas sociais, inclusive as da imigração e do terrorismo. Nenhum de nós discordará que a crise econômica e o grande crescimento da desigualdade estão no centro da perigosa crise das nossas democracias e de nossos sistemas de representação política, que lembra a tragédia histórica que a Europa viveu nas décadas de 20 e 30 do século passado. Neste caso, creio que, não podendo dividir as causas dos problemas com os europeus, devemos, por dever de humanidade ou de compaixão, ajudar numa solução justa para o problema. O fato é que a solução humanitária deve vir junto com a solução para a crise econômica em termos de promoção do desenvolvimento global, já que o neoliberalismo, o individualismo exacerbado, a financiarização absoluta, o reinado de Mamon são incompatíveis com a compaixão e com a vida. São incompatíveis com os princípios e os valores que criaram a União Europeia e que animam a integração latino-americana. Senhoras e senhores parlamentares, membros da mesa,
Não há outra saída. Latino-americanos e europeus estamos destinados, somos forçados a buscar alternativas de forma associada, de comum acordo, antes que o retrocesso conservador, que fere de morte os direitos de nossos trabalhadores, restabeleça a noite da infâmia sobre o continente latino-americano. Antes que a ganância e a impiedade facínora de nossas classes dominantes fechem todos os espaços para a razoabilidade e a concórdia, despertando mais uma vez o desespero e a insensatez dos Nechayev, antes que as sementes da ira germinem e espoquem em conflitos civis, este plenário, que reúne o velho e o novo mundo, precisa ter a iniciativa e a coragem de apresentar alternativas. A política de austeridade faliu. A financiarização da economia desgraça a humanidade. O predomínio do capitalismo financeiro sobre a produção, o trabalho, os direitos trabalhistas, a seguridade social e a aventura de vida dos habitantes desse planeta precisa ser detido e já, diante desta óbvia constatação, qual seja a nossa afiliação em tendências, vamos à busca de um novo caminho, ou melhor, retomemos o velho caminho da solidariedade, da paz, da justiça, da distribuição de rendas, do respeito aos mais velhos e aos desvalidos, da proteção da infância, da preservação do meio ambiente e da responsabilidade ativa para com o planeta Terra. O contrário disso é o caos e a barbárie. Deixo dessa forma para o plenário a opção da escolha. Muito obrigado, senhores.